Vamos voltando então, ainda com a música You Make Me Feel Brand New, a versão do Simply Red. Bom, vamos lá. Pessoal, a gente estava falando aí na aula passada, né, sobre a qualidade das formulações, né? Então faltou encerrar esse assunto aí, né? É, eu tinha falado para vocês que o modelo ideal é o fecho convexo dos pontos inteiros que a gente está interessado, né? Então tem os conjuntos lá das soluções viáveis, né? Do meu, pensando agora nas soluções inteiras, né? Do meu problema. E aí o modelo ideal seria um modelo em que eu vou colocando as inequações nele lá que correspondem ao fecho convexo desses pontos, tá bom? E aí eu comentei com vocês também que o que ocorre, né, e na prática, né, essa disciplina ela não é uma disciplina teórica, né, uma disciplina meio prática, meio teórica. E toda vez que eu vou falar de teoria, eu vou falando assim, meio por cima e tal, a maioria das vezes. Então eu também não vou ficar explicando muito assim as coisas em detalhes, eu vou falar meio por cima mesmo, tá? Então falando assim meio por cima, né? O que ocorre é, você nunca vai ter modelos perfeitos para problemas difíceis, tá? Você só tem modelos perfeitos para problemas fáceis. Problemas fáceis são aqueles que você vai ter também um algoritmo eficiente, né, de tempo polinomial, né? E portanto, você não tem necessidade de usar a programação inteira se você tem um algoritmo eficiente, tá bom? Agora, nos problemas práticos que a gente encontra por aí afora, nesse mundão aí de ai ai meu Deus, são problemas difíceis, né? A maioria dos problemas práticos que a gente encontra por aí são problemas difíceis e a gente nunca vai ter, então, um modelo perfeito, né? O fecho convexo perfeito. Às vezes a gente até conhece algumas inequações aqui do fecho convexo, né? A gente vai entrar nesse assunto, acho que na aula que vem, talvez, ou talvez vai, se na aula, eu não sei ainda, vai, mas se não for na aula que vem, não vai demorar muito para a gente começar a falar aqui das facetas, né? Que seriam as inequações aqui que estão aí no fecho convexo, né? É, então, às vezes a gente até conhece algumas dessas inequações, mas não todas, tá bom? Então, o nosso modelo nunca vai ser perfeito assim, perfeitinho, né? Beleza. Aí eu dei exemplos aí para vocês do problema de fluxo, né? Fluxo de custo mínimo, que são problemas fáceis, né? Problema de caminho mínimo e tal. E aí mostrei esses modelos, né? E esses são modelos que correspondem aqui ao fecho convexo. Que a gente falou que quando a matriz lá das restrições, que é a matriz A, ela é totalmente unimodular, aí a gente vai ter o modelo perfeito, vamos dizer assim, né? Na verdade, são duas condições, né? A matriz A tem que ser totalmente unimodular e os coeficientes do vetor B tem que ser inteiros, né? Aí, nesse caso, a gente tem modelo perfeito, né? Vamos dizer assim, é o fecho convexo lá. Beleza, é um caso específico, né? Aí depois a gente falou da mochila, né? Da mochila binária, a gente comparou dois modelos, né? Um modelo era o que tem uma inequação só, que é aquela inequação mais básica lá, né? Que soma o peso dos itens e diz que tem que ser menor ou igual à capacidade da mochila. Esse é um modelo. O outro modelo é o que a gente tem as inequações lá de cobertura minimal, né? Que vocês lembram lá. E aí a gente comparou esses dois modelos, né? E não confunda o que a gente tinha feito numa aula prática lá, que a gente misturou esses dois modelos, né? A gente colocou essa inequação e foi colocando essas aqui como planos de corte lá, né? Então isso na prática faz sentido a gente fazer isso, né? Juntar isso tudo. Mas aqui na teoria a gente estava querendo comparar essas inequações separadas, né? Então essa aqui é um modelo e o outro modelo são as inequações de cobertura. Os dois modelos eles são suficientes lá para eu encontrar uma solução ótima lá, né?
É para eu encontrar uma mochila lá, encontrar a solução ótima do problema da mochila binária. Se eu estiver olhando aqui para soluções inteiras, né, os dois modelos são corretos. Mas aí eu queria comparar lá a relaxação linear dos dois, né, ver qual que é melhor. Aí a gente viu que é, dependendo da instância, então a gente mostrou uma instância lá em que o modelo 1 era melhor do que o modelo 2, né? E depois a gente mostrou uma outra instância em que o modelo 2 é melhor do que o 1, né? Modelo 2 e modelo 1. Né? Então, para algumas instâncias o modelo 1 vai ser melhor, para outras instâncias o modelo 2 vai ser melhor. Né? Então até faz sentido você juntar as duas coisas, porque você nunca sabe qual instância que você vai ter, né, pela frente. Então você tendo os dois conjuntos de restrições, aí você sempre vai estar bem na fita, vamos dizer assim. Certo? Estou passando rapidinho aqui para relembrar vocês tudo que a gente falou aí na aula passada. Aí depois a gente foi para o problema de corte, né? Que era assim, né? Eu tenho um rolo gigantesco aqui, né? Que tem comprimento W maiúsculo. E aí eu quero cortar rolos menores daqui, né? E aí eu tenho, digamos, uma lista de pedidos, né? Eu falo, ó, então vamos, o Wzão aqui, vamos supor que é 100 metros, né? Aí eu venho com uma lista de encomendas, falo, ó, eu preciso de 3 rolos de 10 metros, 5 rolos de 50 metros, e aí vem uma lista cheia dessas encomendas. E aí eu preciso cortar esses rolos grandes aqui para atender esses pedidos, né? E aí tem vários jeitos de fazer isso, né? Então, num pedido aqui, por exemplo, com o rolo grande aqui, o W sendo 6, e aí eu tenho essa encomenda aqui que eu quero 2 de 3 centímetros e 3 de 2, então daria para cortar desse jeito aqui, ó. Pego um rolo, corto um de 2 e um de 3, pego o outro, um de 2 e um de 3 e o terceiro um de 2. E aí eu gastei 3 rolos nessa brincadeira, né? E tive esse desperdício aqui cinza aqui, né? Perdi 1 centímetro desse, um desse e mais 4 desse aqui. Aí dava para fazer melhor que isso, né? Eu poderia ter tirado 2 de 3 de um rolo, não ia sobrar nada, e 3 de 2 do outro rolo não ia sobrar nada, eu ia gastar só 2 rolos, certo? E aí então o que a gente quer justamente é atender o nosso pedido gastando o número mínimo possível de rolos, né? Aí a gente fez um primeiro modelo mais fácil de entender, talvez, né? Eu estou passando rápido, tá, pessoal? Então não vou explicar tintim por tintim, só para lembrar vocês o que a gente viu na aula passada, né? Então a gente viu dois modelos para esse problema, né? Aí a gente viu que o primeiro modelo, a relaxação linear dele era tipo patética, vamos dizer assim, vai? Por que patética, né? Porque é óbvio pra gente que se eu falar para você assim, né? Se quiser fazer uma estimativa, né? Você fala assim, eu quero fazer uma estimativa de quantos rolos eu vou gastar. Ah, o que você faz? Você soma o comprimento total das encomendas que você tem, né? Então aqui no caso é 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3. Então vai dar 6 mais 6, 12. Né? Então 12, vou pegar 12 e aí eu vou dividir pelo comprimento lá do rolo que eu tenho, lá do rolo grande lá, que aqui no caso é 6. Então eu vou pegar 12 dividido por 6 vai dar 2 e eu vou fazer essa estimativa para você. Eu falo, ó, eu acho que você vai gastar no mínimo 2 rolos. Né? Bom, essa é uma estimativa que eu até brinquei aqui que eu estava falando do Even My Dog Knows. Né? Até o meu cachorro sabe dessa estimativa. Essa frase eu roubei aí de alguém, tá? Quem falava essa frase é o Cid lá da Unicamp, ele foi meu supervisor quando eu fiz pós-doutorado lá na Unicamp. E ele que gostava de falar essa frase aí. Ele que fez esses slides azuisinhos aqui, né? Mas ele também roubou essa frase de alguém, tá? Que eu não lembro de quem que ele roubou. Mas enfim, o fato é, para você me dar essa estimativa, você não precisa escrever um programa linear para mim. Essa estimativa ela é muito fácil de fazer. É só você pegar, somar o total lá
os comprimentos lá da tua encomenda e dividir pelo tamanho do rolo aqui, normal, né? E esse modelo, o primeiro modelo que a gente fez, ele é um modelo que te dá isso como resposta, entendeu? Então ele te dá a estimativa mais boba que alguém poderia te dar, entendeu? Então esse modelo é ruim por causa disso, porque ele te dá a estimativa óbvia, né? E lembra que assim, o que a gente quer do modelo é justamente a estimativa que ele vai dar pra gente. Porque vocês lembram lá que isso tudo vai rodar dentro de um algoritmo de branch and bound, né? E aí no branch and bound a gente trabalha com estimativas, né? Limitante inferior, limitante superior, né? E aí o limitante inferior vai subindo, o superior vai descendo até bater um com o outro, encontrei a solução ótima. Então, de um desses lados aí, né, vamos pensar aqui quando é minimização, né, a gente quer minimizar. Então, na minimização, a relaxação linear, ela dá um limitante inferior para a gente. Ela vai falar assim, você vai gastar pelo menos tantos rolos, né? Então, ela vai me dar um limitante inferior. Então, a relaxação linear, ela serve para isso, para a gente, né? Para dar um bom limitante inferior, né? E não dar um limitante inferior óbvio, né? É claro que assim, nesse exemplo aqui, ó, a solução ótima ela coincide com esse limitante óbvio, porque eu consigo encontrar uma solução que não desperdiça nada, né? Só que nem sempre é assim, né? Depois eu dei um outro caso aqui, ó, um exemplo meio patológico aqui, em que você tem rolos de tamanho 5, então 5 seria o comprimento aqui desse rolo aqui, né? E as minhas encomendas, elas são todas de tamanho 3. Eu tenho minha encomenda ela chegou, eu quero 1000 unidades de rolos de tamanho 3. Aí, uma vez que você cortou um de tamanho 3 do rolo de tamanho 5, vai sobrar 2. E esses 2 você não vai usar para nada, porque você não tem nenhuma encomenda de 2 ou de 1. Você só tem encomendas de 3, então esse pedaço de 2 você vai ter que jogar fora, né? Então, nesse caso aqui, se você fizer a estimativa Even My Dog Knows, você vai falar assim, você quer mil caras de comprimento 3, então eu vou fazer 1000 vezes 3 e vou dividir por 5, que é o tamanho do rolo lá. Então vai dar 3.000 dividido por 5 vai dar 600. Então eu vou dar eu daria essa estimativa para você, ou o meu cachorro, ou o seu gato, sei lá, daria essa estimativa para você, ó. Você vai gastar pelo menos 600 rolos. E é isso que esse modelo aqui vai te dar. Você vai gastar pelo menos 600 rolos, né? Agora, é claro, dá para a gente olhar nesse exemplo aqui que não tem como fazer melhor do que 1000, né? Porque, né, eu vou cortar de 3 e vou jogar fora 2. Aí vou fazer isso 1000 vezes, né? E vou jogar mil pedaços de 2 fora, né? Então eu tenho que gastar 1000 rolos, né? E isso é fácil de ver. E aí a gente apresentou um outro modelo aqui em que a relaxação linear dele dava 1000. Então a relaxação linear dele batia com o ótimo inteiro para esse exemplo aqui patológico, né? E não só para esse exemplo fácil aqui, né? Certo? Então, ou seja, a gente comparou aqui esses dois modelos só nessas duas instâncias, né? Eu não fiz aqui uma comparação, eu poderia ter feito, né? Uma comparação assim, será que esse modelo aqui é sempre melhor do que esse outro aqui? Com certeza é, tá? Com certeza é. Mas eu não estou provando isso para vocês, tá bom? Poderia provar, mas não estou fazendo isso, tá bom? É porque também não é tão simples, tá? Não é difícil, mas assim, daria na parte de notação e tal. Eu não sei se, sei lá. É um bom exercício, pessoal. Fica como exercício. Quem conseguir. Ó, agora falando sério, hein? Agora eu tô dando uma de Silvio Santos. Aê! Vou tirar notas de. Só não vou tirar dinheiro do paletó. Mas assim, ó, quem conseguir fazer isso aqui como exercício, eu dou meio ponto na média final. Tá bom? Então fica o desafio aí. Aí eu vou dar uma semana aí para vocês pensarem nisso. Eu dou até um pouco mais, vai. Vou dar 2 semanas, vai. 2 semanas. Então, em 2 semanas, se alguém conseguir mostrar para mim que
essa formulação 2 aqui é sempre melhor do que a formulação um. É sempre melhor assim, é melhor, né? Porque o sempre melhor não é porque às vezes dá com igualdade, né? Nesse caso básico aqui, os dois deram tão bem, os dois foram igualmente bem. Mas se eu tenho um modelo aqui, né, que ele sempre vai, no mínimo, igualmente bem ao outro, mas em alguns casos ele vai realmente melhor do que o outro, então ele é melhor, né? Então eu queria que alguém conseguisse mostrar para mim que o modelo 2 é melhor do que o modelo um, tá bom? Se alguém, e assim, não precisa ser uma prova formal, tá? Assim, redondinha. Eu só queria argumentos convincentes. Falar assim, não, realmente eu consigo convencer alguém de que essa formulação 2 é melhor do que a um. Se você conseguir convencer, me dar argumentos convincentes, eu te dou meio ponto na tua média final, tá bom? Mas eu já te adianto que não é uma tarefa fácil, tá bom? Porque aqui, ó, só para vocês entenderem o porquê que eu também não coloquei aqui no slide, né? Porque aqui, ó, quando a gente está comparando esses dois modelos, a gente está considerando o mesmo conjunto de variáveis, né? É uma variável x, xi lá para cada item i, né? Agora, nesses dois modelos, já não acontece isso. Porque nesse modelo ele tem as variáveis y e wzinho, né? Cadê? Não, a variável desculpa, é o y e o z, né? Y e z são as variáveis. Então eu tenho as variáveis y e z nesse modelo, e nesse outro modelo eu tenho a variável x. Então eu estou considerando conjuntos diferentes de variáveis, né? Então, ou seja, não é tão fácil comparar modelos que consideram porque eles estão num espaço diferente, né? Pensando lá na eles têm dimensão diferente, né? Não é o espaço, é a dimensão. Então, lembra quando a gente faz a nossa interpretação geométrica lá, né? Então, imagina que a gente está olhando para um modelo que está em duas dimensões, né? Então, uma figura de duas dimensões. Aí eu tenho um outro modelo que está em três dimensões. Então, uma figura tridimensional. Aí, como que eu comparo a figura tridimensional com a figura bidimensional, né? Então, aí que o buraco vai mais embaixo, entendeu? Porque quando você fala aqui, ó, fecho convexo, mas está falando de quantas dimensões, né? Depois a gente vai falar mais dessas coisas aí, né? Então, ou seja, dá para ver que fazer formalmente essa comparação que eu tô falando aqui para vocês tipo, diria que para vocês é quase que impossível, né? Mas eu acho que se você tentar pelo menos arriscar, me dar algum argumento, alguns argumentos convincentes, aí vamos ver se eu te dou aí meio ponto na média, tá bom? Vocês não vão conseguir fazer isso. Eu até não vou dizer não vão conseguir, porque vai que tem algum aluno aí na sala que manja pra caramba aí de álgebra linear e tal, de repente ele consegue aí fazer a projeção do poliedro no espaço do outro lá, enfim, né? Se alguém conseguir, maravilha. Mas não é isso que eu estou esperando, não, tá bom? O que eu estou esperando é só alguns argumentos aí que sejam mais ou menos convincentes aí de que o modelo 2 é melhor do que o modelo um, tá bom? Beleza. Agora vamos terminar aqui a aula, né? Para terminar, última coisa que eu quero falar aqui, ó. A gente vai falar de mais um modelo aqui, tá bom? A gente vai falar do problema de, acho que se eu não me engano é só o empacotamento, né? Que a gente vai falar. Deixa eu só olhar aqui para frente. Empacotamento, tá bom. A gente vai falar do empacotamento, mas aí eu já vou falar de três coisas aqui: empacotamento, cobertura e partição, tá bom? Porque são problemas bem conhecidos, tá bom? Mas depois a gente só vai falar do modelo do empacotamento, tá? Falar assim, mais comparar, né? Ver como faz o modelo ficar melhor, enfim. Então vamos lá, ó. Seja E um conjunto finito e Fzinho torto uma família de subconjuntos de E. Tá bom? Então o E aqui na nossa figura é o conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o nosso E aqui da figura. E o F torto, ele tem cada F, o F1, F2 até Fm, são subconjuntos do E. Tá bom? Então, por exemplo, 1, 2, 3, que é esse verdinho,
poderia ser o F1 aqui. 2, 3, 4, que é esse aqui, ó, o vermelhinho, poderia ser o F2. Né? O 3, 4, 5, roxinho aqui, poderia ser o F3 e assim por diante. Né? É claro que para ficar fácil de desenhar, eu estou pegando elementos aqui na sequência, né? Mas eu poderia pegar um que é 1, 3 e 8 para ser o F5, tá? Mas para desenhar aqui fica melhor assim. E eles aqui tem uns que tem tamanho 3, outros que tem tamanho 4, tá? Então o tamanho do F1 não precisa ser igual ao do F2, tá? Cada um tem um tamanho. Beleza. Um conjunto S, né, que é subconjunto de E, ele é um empacotamento. Eu vou ler o empacotamento primeiro, tá? Ele é um empacotamento da família F se S intersecta cada membro de F no máximo uma vez, tá? Então aqui na figura, ó. Então eu vou escolher um subconjunto, aqui é o 1 e o 4, tá? Subconjunto dos elementos, que quando eu olhar todos os membros da família F, ele vai intersectar no máximo uma vez cada conjunto, cada subconjunto, né? Então, o verdinho aqui está sendo intersectado só pelo 1, né? Então, é no máximo uma vez. O vermelhinho está sendo intersectado só pelo 4, então, no máximo uma vez. O azulzinho só pelo 4, então, no máximo uma vez. O pretinho só pelo 4, então, no máximo uma vez. E esse aqui, que acho que é marrom, nenhuma vez, né? Ele tem o 5, 6, o 7, o 8, nenhum desses está no S aqui. Então, é 0 vezes, então no máximo uma vez. Então, 1, 4 é um empacotamento aqui, tá bom? Então, e esse é o problema que a gente está interessado, tá bom? De resolver o problema de empacotamento, tá bom? Mas vamos ver aqui o que é cobertura e depois partição. Cobertura é um também, então vamos ler aqui, ó, eu vou falar subconjunto. Um subconjunto S de E, ele é uma cobertura da família F se S intersecta cada membro de F no mínimo uma vez, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, o verdinho, então a cobertura aqui é o 2, 4 e 8, né? O verdinho está sendo intersectado aqui no máximo uma vez, certo? Quer dizer, desculpa, no mínimo, né? No mínimo uma vez. Tá, beleza. O vermelhinho, ele está sendo intersectado duas vezes, né? Pelo 2 e pelo 4. Então, ele está sendo intersectado no mínimo uma vez. Beleza. O azulzinho, ele está sendo intersectado pelo 4. Então, beleza. O pretinho também pelo 4, então, beleza. E o marronzinho pelo 8. Então, beleza. Então, todos os subconjuntos aqui estão sendo intersectados pelo menos uma vez por algum dos elementos aqui da cobertura. Por fim, partição. O 3 e 6 é uma partição aqui, ó. O que é a partição? É um conjunto S, subconjunto de E. Ele é uma partição dessa família F se ele intersecta cada membro de F exatamente uma vez, tá bom? Então, o verdinho aqui, ó, está sendo intersectado pelo 3, então exatamente uma vez. O vermelhinho também, só pelo 3, então exatamente uma vez. O azulzinho, só pelo 3, então é exatamente uma vez. O pretinho, só pelo 6, então exatamente uma vez. E o marrom é só pelo 6, então exatamente uma vez. Aliás, pessoal, eu não sei, agora também me desculpa aqui se a resolução tá ruim, não tá dando para vocês enxergarem aí direito. Que eu tô vendo aqui que é bem fininho, né? Esses elipsoides aqui, essas elipses, né? E aí, às vezes, a resolução fica horrível, né? Então, enfim. Mas acredite em mim, tem uma elipse aqui. É elipse que chama isso? Agora me fugiu o nome correto aqui. Então, tem a marronzinha aqui que é 5, 6, 7, 8. Tá? Se vocês não estiverem vendo, acho que ela que é a mais difícil de enxergar, né? Beleza. Aí, ó, se eu quisesse modelar aqui, ó, né, o problema tanto de empacotamento, como de cobertura, como de partição, né, eu definiria uma variável xi
para cada elemento I, né? E aí, depois, para cada subconjunto lá FI da família, né? Eu somaria os x daquele subconjunto, e aí, se for partição, eu coloco a restrição de. Partição não, desculpa, é empacotamento. O P aqui é de packing, né? Que no inglês é empacotamento, né? Então, se for packing, né, empacotamento, aí eu coloco menor ou igual a 1. Né? Então, ou seja, basicamente, formular esses três problemas é o mesmo conjunto de restrições, só que, tipo, no empacotamento é menor ou igual a 1. Na cobertura é maior ou igual a 1. E na partição é igual a 1. Tá bom? Então, basicamente, em termos de modelagem, esses três problemas aqui você modela basicamente do mesmo jeito, tá? Você só vai mudar, num caso aqui um é menor ou igual a 1, no outro é maior ou igual a 1, no outro é igual a 1, tá bom? É, aí qual é a função objetivo, né? Porque aqui até agora eu não falei nada de função objetivo, né? Se cada elemento desse tiver um peso W, né? Aí, no caso do empacotamento, eu quero maximizar o peso do empacotamento, tá bom? Porque no empacotamento, no empacotamento eu tenho que intersectar cada cara no máximo uma vez, né? Cada subconjunto aqui no máximo uma vez. Aí, se eu quisesse minimizar, se isso fosse um problema de minimização, eu não escolheria ninguém, né? Eu não precisaria escolher ninguém, aí eu ficaria com zero na função objetivo e seria mínimo, né? Então é um problema que não teria graça nenhuma se fosse de minimização, tá bom? Agora, quando é maximização, aí é um problema difícil. Esses três problemas aqui são problemas difíceis, tá? Então, quando o problema é de maximização, aí sim ele fica difícil, porque eu tenho que tentar escolher caras que, né, que vão intersectar no máximo uma vez cada subconjunto e que tenha peso máximo aí, tá bom? Agora, a cobertura e a partição já é minimização, tá? A cobertura é a mesma coisa, né? Ó, a cobertura eu tenho que intersectar no mínimo uma vez. Se fosse um problema de maximização, eu escolheria todos, né? Porque aí eu escolhi todos, eu estou intersectando todo mundo pelo menos uma vez e eu estou com peso máximo lá, né? Então, tipo, a cobertura máxima também não faria sentido. A cobertura tem que ser mínima, tá? A cobertura tem que ser mínima. Agora, a partição poderia ser minimização ou maximização, tá? Os dois são difíceis, tá? Fazer partição é difícil, não importa se é maximização ou minimização, tá? Agora, o padrão aqui é minimização. Beleza? Agora vamos ver como modelar, né? Um problema do. Não, desculpa, ainda não. Vamos só olhar aqui, ó, no desenho, né? A gente vai chamar de matriz de incidência. A matriz, justamente essa matriz que vem desses modelos aqui, né? Se você olhar para a matriz das restrições lá, né? Então, se eu escrever essas restrições assim, né? AX menor ou igual a 1, AX maior ou igual a 1, AX igual a 1, quem que é esse A aqui? Ó? É justamente a matriz de incidência. Tá? O que é essa matriz de incidência? Né? Cada coluna ela corresponde a um elemento. Então, eu tenho os 8 elementos, então vou ter 8 colunas. E aí, cada linha corresponde a um subconjunto. Né? E aí ela vai ter um na linha dos elementos daquele subconjunto. Então, esse primeiro subconjunto tem os elementos 1, 2 e 3, então eu vou colocar 1 aqui na posição 1, 2 e 3, o resto eu vou colocar 0. Certo? Aí o próximo aqui é o 2, 3 e 4, então tem uns aqui no 2, 3 e 4. Depois 3, 4, 5, aqui está no 3, 4, 5, assim por diante. Tá bom? Então, isso aqui é a matriz de incidência. Tá? Então, tanto no empacotamento, como na cobertura, como na partição, a matriz A ela é uma matriz de incidência. Tá? Essa matriz A que é a matriz das restrições lá. Né? Certo? Aí, ó, como que a gente faria então um modelo
Então, agora a gente vai falar do grafo, né? Deixa eu ler aqui, vai. Seja G, VE um grafo não orientado. Esse E aqui não é mais aquele E, não é mais esse E aqui, tá bom? Na verdade ele vai ser, vai acabar sendo. Vamos lá. É porque ele vai ser um E especial aqui. Não, estou viajando. Não, não é, esquece. Então o E do grafo não é mais esse E aqui, tá bom? Então seja VE um grafo não orientado, então V é o conjunto de vértices do grafo, E é o número de arestas do grafo. Um conjunto estável, tá, do inglês stable set, em G é um conjunto de vértices 2 a 2 não adjacentes. Deixa eu mostrar na figura aqui, ó. Por exemplo, o 1 sozinho é um conjunto estável. O 1 junto com o 4 é um conjunto estável. Por quê? O 1 e o 4 não são adjacentes, tá? Acho que esse grafo aqui, o maior conjunto estável que ele tem aqui tem tamanho 2, né? É um grafo que não tem muita graça. Vamos dar uma googada aqui, ó. Pra vocês verem um desenho melhor, vai. Stable set. Ó, esse aqui tá bonito. Ó, então, para esse grafo aqui, esse conjunto de vértices azul aqui, todos os vértices azuis, formam um conjunto estável. Por quê? Porque você vai ver que não tem nenhuma aresta ligando dois vértices azuis, certo? As arestas ou elas ligam dois vértices pretos, ou elas ligam vértices azuis e pretos, mas não dois azuis. Então isso aqui é um conjunto estável, tá bom? E agora eu não sei por que tem os cavalinhos aqui. Por que os cavalinhos apareceram na minha busca? Portanto, S um subconjunto de vértices aqui, S, é um conjunto estável se e só se seu vetor característico satisfaz xi mais xj menor ou igual a 1 para cada aresta ij. Né? Ou seja, se você associar uma variável binária a cada vértice, né? Então o vértice i tem a variável xi, vértice j tem variável xj. Aí você vai pegar para cada aresta do arco e você vai colocar essa restrição aqui, ó. Você vai falar, ou você escolhe xi ou xj, não pode escolher os dois. Pode não escolher nenhum dos dois, pode escolher um dos dois, só não pode escolher os dois, né? Isso para toda aresta, né? Aí você tem um modelo do problema aí do conjunto estável, tá bom? Então você vai ver lá toda aresta aqui, você vai falar, ó, o x desse cara mais o x desse é menor ou igual a 1. Aí os azuis aqui são os x que ficaram com 1, né? E os pretos são os x com 0. Então se você pegar qualquer aresta, você vai ver que como ela não tem nenhuma aresta ligando dois azuis, que aí ela, se tivesse uma aresta ligando os dois azuis, aí você teria o x1 dos dois aqui igual a 1, e aí somando os dois daria 2, né? Mas isso você está vendo que não tem, né? Que é conjunto estável. Então, ou seja, o modelo do conjunto estável é justamente isso: pegar toda a aresta do grafo e falar a soma do x desse x com esse x tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Isso aqui te dá o modelo do conjunto estável, tá bom? Agora, note que E, que são as arestas desse grafo, é uma família de subconjuntos de V, tá? Então isso confunde um pouco aqui, porque o que era E antes aqui, ó, agora é o nosso V, né? É como se os nossos elementos fossem os vértices do grafo. E aí a família F aqui, ó, ela vai ter Fzinhos aqui de comprimento 2, né? Que são as arestas, né? Então as arestas elas são subconjuntos de dois vértices, né? Ou seja, né, isso aqui nada mais é do que um problema de empacotamento, né? Considerando os elementos, os vértices do grafo e os subconjuntos, as arestas do grafo. Então isso é um problema de empacotamento, tá? Além de ser conjunto estável, tá bom? Ou seja, é um caso especial, né? Então assim, ou seja,
O problema mais genérico é o problema do empacotamento, porque no problema do empacotamento eu posso ter subconjuntos de vários tamanhos. No caso do conjunto estável, eu só vou ter subconjuntos com dois elementos, certo? Então, um caso específico de problema de empacotamento. Portanto, os vetores característicos estáveis formam uma família. Blá, blá, blá. Tá, beleza. Agora tem uma correspondência inversa aqui. Acho que eu vou pular essa outra parte aqui. Tá bom? Acho que eu não preciso dela. Deixa eu ler aqui só para ver. Eu vou pular essa parte aqui. Não preciso dela, não. Vamos falar do modelo aqui, ó. Uma clique é um conjunto de vértices 2 a 2 adjacentes, tá? Então deixa eu mostrar para vocês uma clique bonita aqui, ó. Quero uma clique bonita, né? Essa aqui, vai. Ó, esse subgrafo aqui vermelho, ele é uma clique. Todo mundo é adjacente a todo mundo, né? Então ele tem 5 vértices e você vai ver que todo vértice tem 4 vizinhos, né? Então todo mundo é vizinho de todo mundo aqui, todo mundo é amigo de todo mundo, tá bom? Então esse subgrafo vermelho aqui é uma clique, tá? Ó, ele aqui de novo, certo? Como uma clique em GA intersecta cada conjunto estável em no máximo um vértice, você concorda comigo nessa afirmação? Ó? Aqui ele está dizendo que se eu quisesse achar um conjunto estável nesse grafo aqui, ó, iria ter no máximo um vértice dentro dessa clique aqui. É verdade isso? Por quê? Sim, é verdade, né? Por quê? Porque, se todo mundo é vizinho de todo mundo aqui, uma vez que você escolher algum vértice aqui dentro, você não vai poder escolher nenhum outro. Porque lembra que no conjunto estável você não pode ter dois vizinhos, né? Então, uma vez que você escolheu alguém aqui dentro da clique, você não pode escolher mais ninguém dentro da clique, tá? Então, a clique, ela intersecta no máximo uma vez lá o conjunto estável, tá bom? Então isso é verdade. Portanto, essa inequação de clique aqui, ela é válida, tá? Pro nosso modelo lá, né? Se eu pegar qualquer clique do meu grafo, somar lá os x's da clique, tem que ser menor ou igual a 1, tá bom? Então isso aqui é uma inequação de clique, tá? Então se a gente fosse montar aqui ó, o modelo para esse grafo, o modelo básico, ele só ia ter ali as variáveis assim, né? x1 mais x2 menor ou igual a 1, x2 mais x5 menor ou igual a 1. Ele ia colocar a restrição para cada aresta, né? x7 mais x9 menor ou igual a 1, x4 mais x7 menor ou igual a 1. Para cada aresta aqui ia ter uma restrição. Aqui agora ele está falando dessa outra restrição que ela vai somar todas essas arestas aqui do clique. Ela vai pegar, as arestas não, desculpa, todos os vértices, né? Então ele vai pegar todos os vértices do clique, então x3 mais x4 mais x6 mais x9 mais x7 menor ou igual a 1. É uma nova inequação. Tá? E é uma inequação válida, né, para esse problema que a gente está interessado, certo? Que é o problema do conjunto estável. Teorema. Plá. Então ele está dizendo assim, né, que qualquer um teorema bem genérico, eu diria assim, né, que é assim, ele está dizendo que qualquer modelo, se você tipo inventar na tua cabeça qualquer modelo, né, considerando variáveis binárias para os vértices, né, do grafo, aí qualquer modelo que envolva inequações que tenham essa cara aqui, ó, que é cara de inequação de empacotamento, né? Qual que é a cara de uma inequação de empacotamento? É essa cara aqui, ó, alguma coisa menor ou igual a 1, né? Tipo, alguma matriz de incidência, né, A menor ou igual a 1 aqui, tá? Então, sempre que você olhar, tá? Você tem tipo coeficientes 1 só aqui nessa matriz.
e aí você tem no vetor lá do lado direito aqui um e o menor igual a um, então você está falando de inequações de empacotamento, certo? Então qualquer modelo que você quiser construir para o problema de conjunto estável que tem essa cara é, essa cara aqui que eu acabei de falar, né? Restrições de empacotamento, o melhor modelo possível com essa cara é justamente o modelo que coloca essas restrições de clique, tá bom? Então, se eu pegar ó, esse casinho torto aqui, ó, a coleção de todos os cliques, e são cliques maximais, tá? O que são cliques maximais? Por exemplo, 347 é um clique. Se você olhar para 347, é uma clique, vou colocar no feminino, tela, né? Eu costumo falar a clique. Então 347 é uma clique, né? Por quê? Porque todo mundo aqui é adjacente a todo mundo, mas ela não é maximal. Por quê? Porque ela é uma subclique de uma outra clique, né? Então tem o 3, 4, 6, 7 é uma clique que contém a clique 347. Então a 347 não é maximal. E essa 3, 4, 6, 7 também não é maximal, porque ela está contida dentro dessa outra clique aqui, que é a 3, 4, 6, 7, 9. Né? Então, enquanto ela estiver contida dentro de uma outra clique, ela não é maximal. Tá bom? A maximal é quando não dá mais para expandir. Tá? Então, se você pegar e considerar todas as cliques maximais do teu grafo, o melhor modelo que você pode escrever com restrições de empacotamento é esse aqui, ó. É o que coloca a inequação de clique para todos os cliques maximais, tá bom? Ou seja, eu estou dizendo aqui que esse modelo não é bom, né? Eu estou dizendo que esse modelo aqui de só colocar a restrição aqui para cada aresta, né? Eu somo o xi e o xj da aresta e falo que é menor ou igual a 1. Esse modelo é fraco, vamos dizer assim. O modelo mais forte, né, dentre todos os modelos que tem só inequações desse tipo aqui de empacotamento, o modelo mais forte que existe é o modelo em que você vai colocar as restrições as inequações de clique para todas as cliques maximais, tá bom? Esse é o modelo top, tá bom? Agora é claro que a gente não vai provar isso aqui, tá bom? A gente vai mostrar exemplo, né? Então vou mostrar um exemplo aqui. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. A gente tem esse grafo. Vamos ver aqui no exemplo, tal, a inequação. Só que aqui, ó, deixa eu ver. Eu tenho é que ele está falando de grafo de intersecção, eu acho que ele está falando justo daquela parte que eu pulei lá, né? Será que é justo daquela parte que eu pulei? Deixa eu ver aqui. Vou tentar falar sem porque eu acho que ele está falando de um pedaço aqui que eu pulei lá, mas paciência. Vamos olhar, eu vou tentar ver se dá certo aqui. Se não der, eu volto lá e vejo o que eu faço. Porque eu tô pulando para facilitar a vida de vocês também, tá, pessoal? Que eu sei que às vezes fica meio pesado também de acompanhar. Então vamos ver aqui, ó, esse grafo aqui, né? Se a gente fosse montar o modelo básico, é que não tem aqui, né? Dois, três. Ixi. Eu acho que ele tá falando aqui de uma outra coisa aqui, viu? Deixa eu só ler mais um pouco aqui.
2, 3, 4, 2, 4, 5. Ele tá falando aqui justo da parte que eu pulei. Então vamos falar, vem. Vou falar, vem. Então voltar, né? Eu achei que ia facilitar a vida de vocês, não adiantou nada. Vamos ter que voltar. Vamos entender isso aqui, vai. Aqui, ó. Toda família de empacotamento de conjuntos é uma família de vetores característicos de conjuntos estáveis de algum grafo. Vamos ver aqui no exemplo. Ó. Dada uma matriz A, o conjunto de intersecção de A é um grafo. Sabe o que é, pessoal? Eu achei que eu ia pular isso. Então, antes de eu. Quando eu dei uma olhada nos slides antes da aula, eu falei: não, vou pular essa parte aí. Aí agora que eu, né, então não li direito, acho que, não, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar quieto, então. Aí eu deixo isso pra lá, tá bom? Eu só, tipo, então eu só falei aqui da inequação de clique, faltou mostrar esse exemplo aqui, mas eu vou deixar, eu acho que na aula que vem eu falo, tá bom? Ou então eu paro um pouco o vídeo, estudo um pouco aqui, eu vejo se vale a pena comentar isso ou não. Se valer a pena eu gravo algum videozinho de mais 10, 15 minutos. Mas eu vou pensar um pouco antes de ver o que eu faço. Então vou interromper o vídeo aqui. Qualquer coisa, boa semana, pessoal, tá? Qualquer coisa eu resolvo isso na aula que vem, tá bom? Se não, eu faço um videozinho curto. Vou ver aqui. Abraços.